Bom, pessoal, meu nome é Dr. Matheus Ferreira Amaral, eu sou urologista, atuo muito na área de uro-oncologia, cirurgia robótica e andrologia. Eu estou aqui para falar para você que notou que a ejaculação diminuiu de volume. E se isso é uma coisa preocupante, quais são as causas, o que fazer, tem coisa para fazer. Então vamos entender melhor sobre isso, para que você vá no seu urologista, não fica só nesse vídeo não, mas você tenha substrato para questionar ele. Tá bom, pessoal? Vamos lá para o vídeo. Pessoal, o volume normal do esperma é de 2 a 5 ml, tá? Obviamente que tem paciente que vai ejacular muito mais do que isso, tem paciente que vai ejacular até menos um pouco que isso. O importante do esperma é que você mantenha a sua função fértil, né? É claro que muito paciente ele tem uma visão diferente daquele líquido espermático, ou de quantidade do líquido espermático. Muito paciente traz aquilo para a sua masculinidade, tem uma coisa de potência sexual. Então, mas a função primária do esperma, pessoal, é fertilidade, né? Você ter filho. Então, se você tem os parâmetros de espermograma normal, quantidade, motilidade, morfologia, se você tem a função fértil normal, a quantidade não era para estar te preocupando tanto. Mas, se preocupa, a gente tem que falar sobre isso. Então, diminuiu o esperma. Quais são as causas para isso? Você tem 3 grandes grupos de causa para a diminuição do líquido espermático. É a diminuição da produção do esperma, você tem a diminuição você tem a ejaculação retrógrada, que é quando o ejaculado, ao invés de ir para frente, ele vai para trás, é isso mesmo. Ao invés do ejaculado sair ali da vesícula seminal, da próstata, ir para a uretra, para frente para você ejacular, ela volta para a bexiga. Depois você vai urinar, aquilo não tem nenhum prejuízo funcional, mas vamos entender por que isso acontece. E por último, causas obstrutivas. Se você tem alguma obstrução na via espermática, você vai ter problema para ejacular. Só para lembrar aqui para você um pouquinho, pessoal, qual que é o caminho do líquido ejaculatório? O líquido ejaculatório, ele sai ali, ele tem uma pequena parte que sai do testículo, de 5 a 10% são espermatozoides, sai do testículo, vai para o epidídimo, que é um órgão que fica atrás do testículo. Do epidídimo sai um ducto deferente, que leva o espermatozoide para as vesículas seminais. As vesículas seminais têm a função de armazenar o espermatozoide e desembocar depois na próstata. A próstata é um órgão absolutamente estratégico aqui, ele conecta a via urinária com a via sexual. E da próstata você vai, de fato, ejacular na uretra e você vai sair. Tem algum problema para diminuir esse líquido ejaculatório nesse sistema? E a gente vai comentar sobre algumas causas. Outra coisa que eu queria que você entendesse, antes da gente falar das causas, são as 2 fases da ejaculação. Você tem a fase de emissão e a fase de expulsão. A fase de emissão é quando você tem o acúmulo de espermatozoides de líquido espermático na vesícula seminal. Saiu ali do testículo, epidídimo, do deferente, se acumulou na vesícula seminal. Essa é a fase de emissão. A fase de expulsão, que é de fato quando você vai ejacular, ela é estimulada pelo sistema nervoso simpático. E ela tem tanto a contração, ela vem com aquela contração da musculatura perineal, musculatura ali do tecido prostático, da vesícula seminal, contrai tudo isso para expulsar o líquido espermático. E ao mesmo tempo fecha o colo vesical, fecha a saída da bexiga. Então, contração da musculatura perineal, vesícula seminal, próstata, o fechamento da saída da bexiga e aí a expulsão do esperma para frente. Então, se você tem algum probleminha aí, se a bexiga não fecha direito, vai para trás e você pode ter ejaculação retrógrada. Vamos às causas, como eu havia prometido. Bom, a primeira causa que eu queria trazer aqui é a idade. Obviamente, com a idade, toda essa produção, né, a próstata, a vesícula seminal, o testículo, toda essa produção dos componentes do líquido espermático vão diminuindo. Assim como todos os órgãos do nosso organismo vão ficando mais cansados, esses também vão ficando com a idade. Então, com a idade, você tem uma diminuição natural do líquido espermático. Importante, isso não é um problema, isso não é uma doença, isso não tem remédio. Não tem remédio que você possa tomar para isso. Tá bom, pessoal? Outra causa é a causa genética. Então, tem paciente que tem malformações genéticas, síndrome de Klinefelter, síndromes cromossômicas, em que você tem agenesia, por exemplo, de testicular, agenesia de próstata. Tudo isso vai causar uma diminuição ou até ausência de líquido espermático. Tá, pessoal? Terceira causa que eu queria trazer aqui para vocês são as causas infecciosas. Então, se você tiver, por exemplo, uma prostatite, se você tiver, por exemplo, uma vesiculite, uma prostatuvesiculite, você vai ter problemas com isso. Então, por exemplo,
Prostatite é uma doença muito florida de sintomas. O paciente vai ter aumento de frequência urinária, dor para urinar, dor para ejacular e, eventualmente, você vai ter também uma diminuição do volume espermático. Se aquele ambiente prostático está inflamado, está infeccionado, obviamente que a glândula não vai conseguir fazer o que ela deveria estar fazendo. Então você vai diminuir o líquido espermático. Outra causa infecciosa que é muito importante, eu queria chamar a atenção para vocês, pessoal, são as DSTs de repetição. Então se você tem por exemplo, orquiepididimite de repetição, aqui no canal tem um vídeo sobre dor testicular. E uma das causas de dor testicular são a inflamação do testículo do epidídimo. E uma das causas dessa inflamação são bactérias contraídas em doenças sexualmente transmissíveis. Essa bactéria vai fazer o caminho, vai entrar lá no testículo, no epidídimo, vai inflamar, aquilo vai causar uma inflamação crônica, eventualmente até uma obstrução ali, e você não vai conseguir ejacular ou vai diminuir o volume ejaculatório. Então, causas infecciosas são causas, sim, importantes. Outra causa negligenciada, mas é o aumento da frequência de relações sexuais ou masturbação. Aqui, atualmente, a gente tem crescido muito o número de pessoas que se masturbam em excesso. O excesso é trazido por alguns trabalhos de 3 a 7 vezes por semana, mas isso obviamente não tem nada fixo para isso. Mas a masturbação em excesso, que é algo que cresceu principalmente nos últimos 2 anos de pandemia, ela causa obviamente uma queda no líquido espermático. Você percebe que à medida que você vai se masturbando, nas próximas vezes, a próxima, vai saindo menos líquido, porque você já esvaziou aquela reserva de líquido que você tem. E tem muito paciente que não se liga nisso. O cara se masturba ali todo dia, algumas vezes ao dia, aí ele vai ter uma relação sexual com sua parceira ou com seu parceiro, tá saindo pouco. Tá saindo pouco porque a maioria tá saindo nas suas masturbações. Medicações. Medicações também é causa de diminuição de líquido espermático. Eu queria chamar a atenção para as medicações da próstata. Então a hiperplasia prostática benigna, o crescimento prostático benigno, a gente dá remédio para relaxar a próstata, para que você urine melhor, com um jato melhor. Mas esses remédios, ao relaxarem a próstata, ao relaxar a saída da bexiga, lembra que a gente começou falando no vídeo, você parte desse ejaculado e vai para trás. Então faz uma ejaculação retrógrada e você diminui o líquido ejaculatório. Alguns quimioterápicos também, tumores de intestino, tumores de qualquer parte do corpo que você tem que fazer quimioterapia, isso pode prejudicar a produção tanto do testículo quanto da próstata e vesícula seminal. Antidepressivos também podem levar à diminuição da produção de líquido espermático. E esteroide anabolizante. Tá? Anabolizante faz um bloqueio hormonal, faz um bloqueio do eixo hormonal e você diminui a produção de esperma, principalmente espermatozoide mesmo, né? A produção testicular, não tanto da próstata da vesícula seminal, mas você pode notar uma queda do líquido seminal. Algumas cirurgias, pessoal, cirurgias também podem causar diminuição do líquido espermático. Por exemplo, a grande maioria das cirurgias para hiperplasia prostática benigna, a grande maioria das cirurgias fazem raspagem de próstata ou a retirada, a enucleação do miolo da próstata. Tudo isso vai manter a próstata aberta para que você urine com jato melhor, que é o objetivo da cirurgia. Mas vai abrir o colo vesical, vai abrir a próstata. Então o ejaculado, ao invés de ir para frente, vai para trás. Ejaculação retrógrada, vai ter uma percepção de redução do jato urinário. Outras cirurgias que mexem na inervação do retroperitônio, que é ali próximo da próstata, por exemplo, aneurisma de aorta abdominal, cirurgias de tumor de reto. Essas cirurgias retoperitoneais vão mexer numa inervação que atrapalham essa fase de expulsão, esse fechamento do colo vesical na ejaculação, e aí você vai ter também ejaculação retrógrada. Então, além das cirurgias de próstata, essa cirurgia para tumor de reto e aneurisma de aorta podem dar ejaculação retrógrada também. Uma doença importante, muito comum, é o diabetes. O diabetes é causa de diminuição do líquido espermático. O diabetes, pessoal, ele faz uma neuropatia periférica. Toda a sensibilidade periférica do diabético está prejudicada. Tanto que ele se machuca, não sente que se machucou, ele tem dificuldade de cicatrização, tudo isso por uma neuropatia diabética. E mais uma vez, ele vai atrapalhar na fase de expulsão, exatamente por terminações nervosas ali periféricas estarem machucadas. Então você vai ter uma diminuição de líquido espermático também por uma ejaculação retrógrada. E por último, o que eu queria trazer aqui é o traumatismo raquimedular. Alguns pacientes que ficam paraplégicos ou tetraplégicos também vão ter alterações em toda essa cadeia
nervosa, neurológica da ejaculação e vão ter diminuição de líquido espermático. Tá bom, pessoal? Eu espero ter ajudado. O recado que eu tenho para você principal é que, na grande maioria das vezes, a causa que vem procurar a gente no consultório é aquela primeira causa. O paciente que tem uma idade mais avançada e está ali com uma diminuição ali de líquido, nem tão avançada, mas a partir de 50 anos, 60 anos, você pode notar diminuição de líquido espermático. Isso não é nenhuma doença, não há nada que se possa fazer sobre isso. Espero ter ajudado você, tirado sua dúvida. Encaminhe esse vídeo para quem precisa, para quem comentou com você sobre isso aí, encaminha para ele para o WhatsApp, para ele também aprender. E não esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário, sua experiência sobre isso. E aqui embaixo também você vai ver outros links para redes sociais minhas, para que você possa acompanhar meu trabalho. Valeu, pessoal. Um abraço.